Estamos mais uma vez na pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos terminando esse trimestre, a qual temos aprendido muito com o plano divino nas mãos humanas, ou governo divino em mãos humanas. E estamos relatando já um dos capítulos finais, onde vai estar sendo abordado sobre Davi e também sobre o profeta Gade. Vamos estar na 8ª aula da Escola Bíblica e temos agora como título dessa lição o exílio de Davi. Temos como textuário dessa lição: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, deram ali para ele, e se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Verdade prática nos dá uma indicação para o que vai ser abordado, que dos muitos conflitos que vivenciamos e aprendemos, lições preciosas para a nossa vida espiritual e a formação do nosso caráter segundo o modelo de Cristo, a qual Paulo, nas suas cartas, ele disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo queria dizer que ele estava de todas as formas tentando ter o caráter de Cristo na sua vida. E nós vamos falar aí algumas coisas, né? E temos como na lição bíblica para a meditação, se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu povo e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade, aí entra a cena do profeta, disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Essa lição, ela vai nos mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Por isso precisamos estar atentos, prontos para ouvir e compreender, né? Temos aqui uns objetivos: caracterizar
o exílio de Davi. Expor Davi e o amor com seus pais. E explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Não é fácil ter alguém para morrer. Às vezes nem a nossa própria esposa, que está ao nosso lado, convivendo conosco, está pronta a morrer por nós, não. Mas Davi encontrou homens na jornada até ele assumir o reinado. Ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei de Israel. Ainda não tinha tomado posse. E enquanto ele aguardava a posse, porque a posse dependia também ainda de um fator. Assim como ele foi ungido segundo o coração de Deus, ele também, a posse também seria segundo o dia, a hora, o tempo preparado por Deus para ele assumir o trono. Ele poderia até já ir direto para o trono quando ele matou Golias e cortou a sua cabeça. Ele poderia ir para o trono por várias maneiras, mas ele aguardou a hora, o tempo de Deus para ser ali nomeado rei. Já é uma lição isso, porque tem pessoa que não quer esperar por nada não. Se falar que ele vai ser um obreiro, ele já quer entrar nas fileiras. Se falar que vai ser um pastor, ele já quer amanhã já assumir como pastor. Aí é onde que vemos que Davi, quando ele citou o Salmo 40, dizendo que esperei com paciência no Senhor, aí está um dos fatores que ele aguardou com paciência para assumir o trono. Então, precisamos nessa aula entender esses três fatores: o exílio de Davi, Davi e o amor para com os pais, e sobre explanar agora. Explanar quer dizer esmiuçar, falar um pouco mais sobre as pessoas que deram e que morreria e que morreram por Davi. Tá certo? Então, nós temos aí, para interagindo, situações difíceis que o seguidor de Cristo passa nessa caminhada cristã, de fé cristã, podemos servir-lhes de amadurecimento e crescimento. Então, a pessoa, quando aceita a Cristo como Salvador, ele começa uma jornada, uma caminhada agora de fé, tendo comunhão com Deus, com o Salvador e com o Espírito Santo. E nessa jornada, ele vai sendo lapidado, ele vai sendo trabalhado da maneira a qual Deus requer de mim e também de você. Então nós só temos a aprender e crescer, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quem fica anão é porque não dá crédito à palavra de Deus, não procura se melhorar, não procura ter mudança de vida e acaba ficando raquítico, anão e só bebendo leite. Não pode comer uma comida mais sólida. Tudo bem? Davi cresceu como homem de Deus no exílio. Por quê? O exílio de Davi não foi só ali quando ele entrou na caverna de Adulão. Desde quando ele passou a ser ungido a rei, o exílio dele começou. E começou ali a revolta dos seus irmãos, começou ali a revolta do rei Saul, começou as perseguições, até o ponto que ele chega na caverna de Adulão. E a caverna de Adulão, ela tem um significado. Caverna de Adulão é lugar de retiro.
é lugar, a caverna de Adulão, ela é um lugar de refúgio, onde a pessoa se refugia. Jesus chegou para os seus discípulos dizendo assim, que o lugar do cristão hoje, dele se refugiar, não é na igreja e falando para um e para outro, não. Mas se entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Deus. Aí está o refúgio do cristão. Quando ele se encontra em certas dificuldades, ele vai falar em secreto com Deus. Vai abrir o seu coração, vai falar como está a sua vidinha, vai falar que às vezes não está suportando, que não está aguentando. Mas nisso que ele fala que não está suportando nem aguentando, ele não está pedindo para tirar, não. Mas ele vem e pede, Senhor, me fortaleça, me dê graça, me dê ânimo, me dê condições para cada dia mais suportar o que precisa ser modelado na minha vida, o que precisa sair de dentro da minha vida, tirar todas as arestas, tirar todos aquilo que prejudica a mim mesmo e também ao meu próximo e prejudica na caminhada espiritual. Isso que é necessário. E Davi não foi diferente, não. Davi ainda era jovem quando ele foi ungido a rei. E ele só assumiu o trono, nós vamos ver na próxima lição, que ele assumiu o trono quando já estava com a idade já, não era mais um rapaz, não era mais um jovem, não era um adolescente. Aí ele já estava na idade aproximadamente de 30 anos. Já estava e já tinha aprendido muita coisa para assumir o trono. Então, todo esse exílio de Davi só foi um preparativo para ele, quando assumiu o trono, ter condições melhores para ali fazer a vontade de Deus. Tudo bem, Deus trabalha na vida de Davi a fim de prepará-lo para reinar em lugar de Saul. Então, só foi preparo. Deus está nos preparando. Crê, acredite, quem quer, mas eu vejo Deus trabalhando na minha vida. Eu tive que deixar 57 anos para trás. Deixar pai, mãe, filho, neto, bisneto, sobrinho, irmãos, amigos que dá para contar no dedo, amigos que dá para contar no dedo, que até hoje temos essa comunhão, amigos, que não há amigo mais do que um irmão. E louvo a Deus por isso. E estou aqui no estado da Paraíba, em Ailandra, e tem hora que eu me vejo, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas se Deus nos enviou, nos tem capacitado, nos tem nos dado vitória aqui, é porque algo melhor tem no porvir para mim e também me modelar mais e mais ainda o meu caráter, a minha personalidade e também melhorar o meu temperamento. E temperamento ele não se melhora. Temperamento de cada um, ele é e deve ser, e só o Espírito Santo pode controlar quando a pessoa assim dá o lugar. O Espírito Santo vem e controla o temperamento. Caráter é formado. Caráter é formado. Temperamento é aquele que você herda dos avós paternos e maternos. Nós herdamos, mas às vezes um temperamento desses que predomina. E falar de temperamento, nós temos o sanguíneo, o colérico e temos também o melancólico e o fleumático. Quando fala do fleumático, nós falamos da vida cotidiana de Abraão. Quando nós falamos de colérico, nós falamos de Saulo de Tarso, que seu nome foi mudado agora para Paulo.
Aí nós vemos também o sanguíneo, Pedro. O sangue já fervia na veia. E quando falamos de melancólico, nós falamos de Moisés. E aí esses 4 homens de Deus, nós vemos eles com temperamento. E Davi também, ele tinha um temperamento. E que também precisava ser tratado. Não importa se era sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Mas ele precisa, como o meu e o teu, precisa ser trabalhado, controlado pelo poder do Espírito Santo, que hoje ele habita em nós. Tudo bem? Então, caráter, quando falamos de caráter, refere-se ao modo de ser de alguém, a sua índole. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Não é porque o pai era ruim, como nós tivemos reis péssimos, que não tinha compromisso algum com Deus, o caráter totalmente deformado, de homem ruim, homem mau, perverso, e depois os seus filhos não seguiram o seu pai. Porque o caráter, ele é formado por cada um. Tudo bem? Caráter. Caráter é formado. Temperamento é herdado. E personalidade, já outra coisa, né? A personalidade é uma índole ou uma identidade pessoal. Personalidade. Então nós vemos que o caráter cristão é um tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. Caráter cristão é um tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. Quer dizer, esse caráter do cristão, ele vai precisar imitar o caráter de Cristo. E nós, se for ver, nem todos querem ter o caráter de Cristo. Tem alguns que lutam para ter, mas tem uns que se jogam, como se joga no mar, para ter o caráter de Cristo. Quer dizer, ser imitador de Cristo. Então, outra coisa, caráter bom é a pessoa que compra e paga, pede emprestado e devolve. Isso é caráter. E quando age de outra forma, é que o caráter não é bom. E nós não vamos falar aqui das qualidades do mundo global, do mundo de pessoas, de seres humanos, porque somos todos falhos. Mas quando nós nos chegamos a Deus, e pela pessoa de Jesus Cristo Salvador, e na pessoa hoje do Espírito Santo, nós vamos sendo trabalhados. Aquele que roubava, disse Paulo, não roube mais. Aquele que tinha um espírito, o caráter deformado de mentiroso, não vai mentir mais. Aquele que pegava algo emprestado e tomava para si, agora ele pega emprestado e devolve. Isso é caráter. Tudo bem. Vamos para nossas lições? Temos 3 tópicos aí importantes para falar, e um dos 3 tópicos para falar é as características do exílio de Davi. Quais são essas características do exílio de Davi? O que significa exílio? E depois, segundo tópico, Davi e o amor com os pais. Terceiro tópico, morrendo por Davi. E temos aqui as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativa e também, por vezes, elas servem para tirar as cascas da aparência de nós mesmos. Porque muitos veem de uma forma,
mas está vendo só a casca. Mas se for ver o conteúdo, aí vai ter decepção. Então, nós vemos também aqui, olha, que as cascas da aparência, a infantilidade e o esquecimento de nós mesmos. Então, nós vemos que o exílio fala de expatriação forçada ou livre. Esse exílio, tanto a pessoa se propõe a se exiliar ou ser conduzido por algo de grande valoria, ou às vezes o exílio ele é forçado, principalmente que nem para aqueles que cometem um delito diante da sociedade, a qual é levado ao tribunal, é condenado a determinados anos e tem que cumprir o exílio em tranca, o chamado trancadura, que depois o desejo só é um grito só de liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós podemos ver o seguinte: o exílio recebeu conotações positivas e negativas. Então o exílio pode ser um lugar onde nosso caráter será testado. Aí, tem pessoas aí fora que dizem assim: vamos testar a febre daquele cidadão ali, vamos ver se ele é aquilo mesmo que mostra ser. Que às vezes o fleumático, ele mostra uma fisionomia de simpatia, de alegria, mas se ele puder, ele vai matando na unha, igual mata piolho e pulga. Vamos testar a febre dele. Então é no exílio, como se diz o ditado, é no aperto, vamos ver qual é o gemido. Então, onde nossa própria identidade será descoberta? É no exílio, é nas horas que a pessoa se encontra defasado, sem condição, aí vai mostrar quem ele é. Aí, como diz o ditado, vai tirar a capa, vai cair a máscara vai ter que cair. Então, olhe bem, Meu Deus, eu vou pegar, calma aí. falando disso, eu gostaria então, pelo menos, eu gosto de fazer as perguntas da lição. Então, qual o simbolismo do exílio para o cristão? Qual é o simbolismo do exílio para o cristão? Então, o exílio pode ser um lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Aí nós vemos em Provérbios capítulo 4, aí nós vemos aqui Salomão dizendo assim, Provérbios 4, versículo de número 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando a pessoa está no exílio, e ali ele permanece firme, permanece lúcido, não se apavora, sabe por que está ali, sabe que ali também não é o final da sua vida, sabe que ele vai ter que sair dali, é como Davi estava na caverna, no lugar de refúgio, na caverna de Adulão. Ele sabia que ele não ia ficar ali, ele tinha um reinado porque ele foi ungido a rei, ele tinha um reinado a tomar posse, ele ainda que estava naquela situação, ele ia aguardar com paciência no Salmo 40, e também sabia que a sua luz ia brilhar cada dia ao romper da aurora. E a nossa luz, ela precisa brilhar, e brilhar aonde? No exílio.
Então veja bem, a caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar de modelar o seu caráter. Veja bem, eu escutei uns 5 comentaristas de pré-aula dizendo, e eles bateram firme nessa tecla aqui, que Davi estava na caverna para melhorar mais. Não é que ele estava imperfeito, não. Melhorar mais, capacitar mais e melhorar e ter o caráter. E qual era esse caráter? Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E no exílio, ele passou a usar, segundo o coração de Deus, de misericórdia. Davi, nessa jornada que ele saiu em fuga de Saul, ele por 2 vezes teve condições de matar Saul, mas ele não tirou a vida porque ele jamais tocaria nenhum ungido de Deus. Ele tinha essa aqui, olha. Ele tinha essa certeza, ele tinha esse temor. Não é como muitos hoje cristãos que qualquer coisinha está fazendo uma pigarra, está fazendo algo negativo para o seu irmão. Está ali tentando prejudicá-lo ele de alguma forma. Davi jamais procurou mexer com o ungido do Senhor. Então, olhe bem, modelar o caráter, preparando-o para uma missão maior de liderança de Israel. Então, aqui, olha a garganta. Esse caráter que Deus queria modelar ele ali estando no Egito, era para uma liderança maior, que era a liderança de Israel. Das 12 tribos de Israel. 10 do norte e 2 do sul. Tudo bem. Então vamos lá. Característica do exílio de Davi. Qual é a característica? Primeiro nós vemos como primeiro tópico que é a caverna de Adulão. Essa caverna de Adulão, nós vemos aqui que essa caverna de Adulão era lugares de pessoas e de situações. Tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Então, a caverna de Adulão, lugares de pessoas e situações. E tudo serve para o nosso crescimento. Diz o texto que Davi, quando chegou na caverna de Adulão, né, estavam ali um tipo de pessoa. E eu creio que na época, quando se trata aqui pessoas que estavam em aperto, eu vejo pessoas que estão em aperto, pessoas que não têm moradia, sem teto, sem terra, sem condições alguma diante da sociedade. É como tratam-os como o lixo da sociedade. Homens em aperto passando necessidade, que não tem ali o suprimento, não tem o suprimento adequado para o dia a dia, para suprir a família. Não tem condições alguma para comprar. E quando não, quando também diante de enfermidades. Então, homens em aperto. E quem está em aperto? Eu encarei muito o aperto. Vou citar um deles. Eu, com meus 14 anos, já era uma dificuldade para ir trabalhar. Aperto dentro da pré-condução até chegar na condução objetiva, que era os trens. E para pegar num lugar logo cedo e ir sentado até o final do destino, tinha que ser a base de empurrões e às vezes você não conseguia sentar.
E quando ia em pé, aí o trem começava a encher, e você tinha que ir, às vezes, só com os braços para cima e respirando de ponta de pé quem era abaixo. Aperto. Mas aqui não falamos desse tipo de aperto. É aperto pior ainda, que mexe com o psico de cada pessoa, certo? Mexe com o emocional de cada pessoa. Então imagina como estavam esses homens ali. Homens agora endividados. Quem é homens endividados? É aqueles que fizeram um compromisso, e eu creio que na época pegava emprestado, não tinha condições de pagar. É como nos dias de hoje, você pegar um dinheiro com agiota, e dependendo deles, se você não tiver o dinheiro para pagar, ele vem, toma tudo que tem. Se não tem alguma coisa para suprir e pagar, acaba eles tirando a vida da pessoa e de todos os seus familiares. Eu vejo que esses homens estavam ali escondidos na caverna de Adulão, porque a caverna de Adulão é símbolo também já de refúgio, e ali ninguém ia procurar eles ali. Por quê? Diante da sociedade, esses lugares de refúgio que a Bíblia fala, para pessoas leprosas quando estavam doentes e assim por diante, eram locais que eles ali viviam ali, morriam ali, mas não podia voltar ao convívio da sociedade. Então, homens endividados. Quem é hoje que não tem dívida? Se falar que nós não temos dívida, nosso país já é endividado, compromissado, certo? Com outros países aí, a dívida é grande que nem pode pagar. Imagine os brasileiros. Tudo bem. Agora, homem de espírito desgostoso. É homens que passaram a desacreditar, não acreditava mais em nada. Para eles, nada mais dava certo, não dava mais para ter uma fé que Deus ia entrar com providência. Então, Davi, ele foi para a caverna de Adulão, fugindo de Saul. Ao mesmo tempo, essa caverna trouxe ali um benefício grande para eles, né? Aí onde que nós vemos, trouxe algo positivo para esses homens, mas também negativo porque eles estavam em fuga, tentando escapar com vida das mãos de Saul. Tudo bem. Então, Davi deixa o território e vai para uma região que conhecida muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio, já falei e repito. Então, diante desse nome, nós perguntamos, qual o significado da caverna de Adulão? Queridos alunos, ouvintes da palavra, qual é o significado da caverna de Adulão? Vamos responder? Então, vamos responder. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades dali. E aí vem aqui dando mais ou menos a situação, né, onde era localizada, né, as proximidades situadas na Cefelá, a planície de Judá, distante de Jerusalém, aproximadamente 26 quilômetros, e ao sudeste de 20 quilômetros ao sudeste de Gade. Foi no período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia, esse local. Depois, com as pelejas, está lá escrito em Gênesis capítulo 38, versículo 1, e na época das batalhas de Josué, quando tirou ali, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, caminho para Canaã para tomar posse das terras. As batalhas de Josué, que era um grande guerreiro, né, quando da ocupação da terra, ela foi capturada agora por Josué. Né? E também houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada depois por Roboão, já lá depois, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 7. Depois do cativeiro foi recuperada, né,
pelos filhos de Judá, a qual ali estava no comando do copeiro Neemias, né? Escriba, Neemias capítulo 11, versículo 30. E a sua existência, essa caverna, foi comprovada nos dias também do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 15. E hoje é chamada de Aid El-Mar. Aid El-Mar é um nome hebraico. Tudo bem. Segundo item da lição, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia agora a Davi. A fim de fazer essa companhia. Sabia que Davi estava ali refugiado. E primeiramente, quem foi para lá? Foi seus irmãos e toda a casa de seu pai. Porque estavam ameaçados também pelo rei Saul, ameaçados de morte. Devido à ligação com Davi, outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam com dificuldade. Aí Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições. Aí foi onde Deus começou também a capacitar Davi. E capacitar. Olha, Davi poderia, ele já assumiu o reinado, e trabalhar com os soldados que já pertencia também a Saul, certo? Mas aí Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua onisciência, ele leva agora Davi para a caverna. Davi vê a caverna, entra na caverna, encontra homens desclassificados. Eu disse na escola ontem que eu não dei a aula, mas eu participei, gosto de participar, gosto de ser aluno, gosto de sentar, de escutar, faço de tudo para ficar só ouvindo e falar pouco. E eu falava ali que nos nossos dias os evangélicos, muitos deles de hoje, não generalizando, muitos deles não iam estar lado a lado de homens em aperto, de homens endividados e de homens de espírito desgostoso. Eu faço abro aspa aí, fecho aspa, dizendo, não menosprezando como o lixo da sociedade. Parece que essas pessoas, para a sociedade, não são merecedores. Mas Jesus disse, eu vim para salvar os que se achavam doentes e perdidos. E esses homens estavam já perdidos para a sociedade de Israel. Não tinha condições alguma de viver em sociedade. Não tinha. Aí veja bem, aí nós vemos o seguinte, na verdade não foi apenas a ação sua, todos os que juntaram com ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo aparentemente, foi aí que Davi foi se fortificando, foi também aprendendo a ser homem preparado para a guerra, certo? E nós vamos ver já nessa lição que quando ele saiu, Abimeleque deu pães consagrados a Davi na caminhada para se alimentar e também entregou a espada de Golias. Quero dar uma pincelada aqui que Davi, nessa peleja aí, nesse exílio, ele adquiriu 3 espadas. Ele teve a espada dada por Saul na hora de lutar contra o gigante e rejeitou. Ele adquiriu a espada de Golias quando o matou. Jonatas, seu amigo, companheiro, pode-se dizer amigo do peito,
que demonstrou toda essa qualidade quando esteve em companhia de Davi, Jonatas, filho de Saul, ele também deu a sua espada a Davi. Mas aí, com todas essas espadas, Davi tinha que ter a dele e ter habilidade com a dele. Tudo bem? Nós vamos comentar depois lá na frente. Então Davi treinou esses homens, esse grupo de homens aparentemente. Sem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Então, o lugar onde todos querem o melhor, querem se melhorar, querem mudar de vida, estão com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, há crescimento. Mas onde há divisão, discórdia, onde os dois pensamentos não são os mesmos, aí não vai ter sucesso. Então, observamos. Sendo assim, mantiveram-se os fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Então, nós vemos que os cristãos, como soldados remidos por Cristo Jesus, devem lutar com os mesmos objetivos. Estamos na escola bíblica, mas nos dias atuais eu não vejo assim. Eu vejo muitos ministérios e pouca união. Muitos ministérios guerrilhando contra seus próprios ministérios, professando a mesma fé, professando o nome de Cristo, professando a palavra de Deus, mas não querem viver de acordo nos mesmos propósitos e objetivos. E muito também de cada denominação, às vezes, não é fácil não. Principalmente quando se acha aqueles que se sentem líderes, donos da igreja. Então, os cristãos, como soldados, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria prioridade. Olha, não tendo cada um a sua própria prioridade, mas a de Cristo, porque diz o texto em Filipenses, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, que cada um busca do que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E se esse for o Espírito, Deus dará sucesso ao crescimento da obra. Quando nós reunimos no mesmo objetivo, ganhar alma, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer no conhecimento, nós vamos. Então, crescer no mesmo objetivo. Quando não há esses mesmos objetivos, quando um quer ser mais do que o outro, quando um se acha que é melhor do que o outro, aí é uma derrota isso. Terceiro item, o simbolismo da caverna de Adulam. Foi ali que os dons de Davi, como líder, foram postos em prática. Ele treinou esses 400 homens para lutar dia a dia com ele. E não demorou para que esse número subisse. Eu creio que nessa escala, alguns não tinham condições para lutar. Mas só para fazer número. É igual eu vejo quando vai fazer qualquer festa na igreja, para mostrar para as igrejas que vai vir convidadas, no dia a dia, ou festa de mocidade, ou festa de irmãs, ou festa que seja. O que é que acontece? É uma minoria tão grande, mas no dia de uma festividade de comemoração de ano, de aniversário do grupo, aparece gente do Arco da Velha. E quem vem de fora e vê, fala: que grupo lindo, que grupo bonito. Deus continue abençoando aí a líder ou líder desse trabalho. Mas não sabe que na peleja só é os 400 valentes de Davi. Só é as 4, ou só é os 3.
para estar ali em oração, em trabalho, fazendo a obra. E eu quero dizer que quando se fala lá que Davi, quando estava indo para, ali no final já de Samuel, capítulo 30 de Samuel, quando eles foram para uma peleja, ele e esses 400 homens, lá em Sicagre, que diz assim o texto, que sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Sicagre, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinha ferido a Siclag, e tinha posto em fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram. Levaram todos, as famílias, as mulheres do soldado, criança, gado, os amalequitas levaram. Eles estavam vindo de uma peleja. Eu vou só relatar rápido, para vocês terem uma ideia, quando Deus é com um homem de Deus. Naquela hora os homens choraram amargamente. Choraram igual criança chora pelo seu gagá, querendo aí um bombom, um caramelo, uma bala, um doce, querendo um brinquedo. Esperneia e quer porque quer. Esses homens rasgaram o coração quando viram isso. E até pensaram de quê? Apedrejar Davi. Mas Davi pegou o éfode e começou a fazer uma oração e cantando: perseguirei, Senhor, alcançarei a esses homens. E veio a palavra pela boca de Davi: vai, persegue. Só que quando Davi foi perseguir, ele foi com 600 homens. Só que 200 desses homens ficaram no meio do caminho, diz o texto que eles estavam cansados. Então, nós temos que contar só com Pedro, Tiago e João. É com esses que temos que contar. Não fica aí esperando que vai ser todos da igreja, não, que não vai não. Outra coisa, esses 400 homens, 2 deles, quando em determinado lugar que Davi estava, e não podia atravessar por outro lado porque estava o exército de Saul, Davi teve sede, vontade de beber. E aí 2 soldados de Davi atravessaram o arraial de Saul, foram pegar água para trazer para o seu líder. E quando Davi, eles chegaram e ofereceram a Davi, sabe o que Davi fez? Beber aquela água com o maior prazer, água gelada. Não, Davi não bebeu aquela água que aqueles homens deram a sua vida para pegar água para dar para o seu líder beber. Ele assim o derramou. Se fosse outro, tem tanta gente querendo abraço, presente, querendo carro, querendo tudo em prol da igreja. Não é fácil não. Mas Davi não foi homem desse tipo de caráter não. Aí que nós vemos o caráter de Davi no exílio. Então, outra coisa. Todos quanto tinham a ver com ele, alguns eram rejeitados. Davi é o modelo do líder que recebe homens angustiados pela vida, para torná-los capazes para o serviço. Davi recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. E tem muitos aí fazendo como disse Jesus em Mateus, que faz tudo para ganhar um prosélito e depois faz tudo para lançá-lo no inferno. Desclassificá-lo, desmotivá-lo, se já é um obreiro. E eu fico vendo nos dias de hoje, meu Jesus amado, por que consagra tanto pastor, evangelista,
e até presbítero, para ficar de vaso, de enfeite no público. Que mal esses homens fazem uma oração. Mal fazem uma oração. Só serve para ser vaso de público. Para que isso? Para que essa desvalorização com esses homens? Davi não tinha esse tipo de caráter, não. Davi sabia valorizar os homens que estavam com ele, com seus problemas, e ali seus problemas iam sendo aniquilados pelo poder de Deus, pela sua direção, pelo seu jeito de animá-los. Não é de desprezá-los, não. Então, olhe bem. A grande lição de Davi para esses homens é que desejassem reinar com ele e deveriam aprender a sofrer com ele. Então esses homens, nesse exílio, diante dessas pelejas, diante das fugas, esses homens também passaram a dar a vida pelo seu líder. Passaram a sofrer junto com o seu líder. Ninguém quer sofrer por Cristo, Jesus que deu a vida eterna, a salvação. Ninguém quer. Nunca vi nos dias de hoje mudar o certo pelo errado. Parece que eu tenho que rasgar determinados versículos na Bíblia, quando diz assim, Jesus disse assim, vem, primeiro ele disse assim, vinde após mim, que eu vos fareis pescadores de homens. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e vos sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí agora Jesus vem em uma outra passagem dizendo, vem e me segue. É bem claro, essa palavra não tem... Aí depois ele dá continuidade. Deixa os mortos sepultar os mortos. E muitas das vezes nós ainda ficamos presos com coisas que Jesus desaprova. Mas escute bem. Assim, quem deseja reinar com Cristo, precisa também sofrer com Ele. Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então, a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. Finalizando o tópico primeiro, vamos para o tópico de número 2. Então vamos dar mais uma recapitulada sobre exílio. Exílio, basicamente, a palavra se refere à expatriação forçada de alguém por causa de uma perseguição do Estado ou local em que essa pessoa passará a viver. É igual muitos, como tivemos aí tempos atrás, que estavam e pediram refúgio no Brasil, saindo da Venezuela. E muitas das vezes o Brasil é uma mãe que ela é como a caverna de Adulão, o Brasil. Porque o que tem de gente refugiada de outras nações é muitos de variados países. Tudo bem, né? O povo de Israel viveu em exílio em grande parte da história bíblica, o povo de Israel. E muitas das vezes era levado cativo, como foram para a Babilônia, dominado por o rei Nabucodonosor, e depois Nabucodonosor perdeu ali com os medo-persas, no reinado de Dario, e depois caiu também. E aí veio o reinado de quem agora? Da Grécia. Alexandre o Grande, os 4 homens de Alexandre o Grande, os 4 generais. E também depois caiu. E veio agora o reinado das pernas de ferro, que simboliza Roma, com os imperadores. Então, o povo, antes também disso, o povo ficava também, pecava, distanciava de Deus, buscava outros ídolos,
fazia o que era desagradável aos olhos de Deus, menosprezava o próximo, que vendia os seus irmãos por um par de sapato, ao ponto que esses irmãos de Israel fizeram. Aí Deus deixava-os nas mãos de outras nações que vinham, saqueavam, tomava tudo e levava cativo. Então, quando levava cativo, se fala, ia para o exílio. Tudo bem, papai? É, pai, eu vou matar. Esse bebê é uma graça. Então, vamos lá. Terminamos aí esse tópico. Vamos para o tópico segundo? Aí o tópico segundo aqui relata aqui Davi e o amor com seus pais. Por que Davi e o amor para com seus pais? Quando Davi estava pastoreando, chegou, mandaram chamar ele, e aí os seus irmãos todos foram recusados como rei. Samuel viu segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. E todos ali foi rejeitado, não ungido, e Davi foi ungido. E quando Deus fez por onde Davi ir até o palácio do rei Saul, então Saul já tinha sido rejeitado por Deus, foi as lições que estudamos, e agora um espírito do mal se apoderou sobre Saul. E aí precisava alguém. Aí indicaram Davi, com seu éfode, a qual quando ele vinha, entrava pelos palácios do rei Saul, ali ele começava a tocar: o Senhor é meu pastor e nada me acontecerá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando Davi começava a cantar, o espírito se apoderava de Saul. Mas Davi, enquanto ele estava dentro dos palácios do rei, ele saía e ia ter com seu pai Jessé e seus irmãos. E Jessé, nós vamos ver aqui na lição, né, que ele vem da descendência de Moabe, dos Moabitas, né, lá no tempo de Ruth, né. E aí nós vemos aqui na lição, e eu vou fazer uma pergunta dentro da lição. Eu não faço pergunta fora da lição, tem que ser dentro da lição. Qual o propósito especial em Davi de procurar Moabe? Qual o propósito dele procurar Moabe? Por que ele procurar Moabe? Aí diz a palavra de Deus que há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso deve ser aos laços familiares, através de Ruth, e que era avó moabita de Jessé, pai de Davi. Então, a avó de Davi, Ruth, era moabita, que tinha casado com, naquela época, com Boaz, parece. Não me falha a memória, foi Boaz. Então, nós vemos aí por que ele procurou, né? Então, protegendo seus pais. É lição para os dias de hoje, que muitos filhos colocam seus pais no asilo, come a aposentadoria, metade do que tem, metade paga ali, para os seus pais ficarem ali sendo cuidado. Muitos deles, às vezes, desampara. Muitos deles, velhinhos, dentro de casa, come a aposentadoria, acaba com o dinheiro em drogas, aquilo que não é pão. Como disse o profeta Isaías, gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Muitos hoje dos filhos não dá valor nenhum para os seus pais. Não é fácil. Mas a palavra de Deus tem um remédio. Então olhe bem. Conhecido apenas como um grande líder e também como um bom filho. É tão bom. E quem dá o testemunho disso
É o pai e a mãe que falam, não, esse é um bom filho para mim. Quando o pai e a mãe condenam e amaldiçoa, está amaldiçoado. Então, ele teve todo o cuidado especial com seus pais e foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro. Tá vendo aí? Davi se preocupou de dar um lugar seguro para seus pais, não jogá-los como os de hoje jogam em um asilo, em uma casa de recuperação. Então, aqui, olha, para habitar, desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Então, a inclusão de Mispa deve ser ao fato de ser essa cidade real de Moabe, quando ele desceu para Mispa, porque é onde estava ali, localizada ali, a sua avó. Então, sua citação está registrada aqui, significando como torre de vigília. Torre de vigília é lugar de quem está atento, está prestativo. Quando vê o inimigo, ele está pronto para tocar a buzina, o som da buzina. E se disse Paulo, se a buzina der um som desigual, quem vai se preparar para a batalha? É pego de surpresa pelo inimigo. Entenderam? Então veja bem que a segurança, a expressão grandiosa sai dos lábios de Davi, que sabia, até que sabia que Deus há de fazer de mim. Ele disse, olha, tome conta aí dos meus pais, da minha família aqui, dos meus pais, até quando Deus, o que há de fazer de mim. Ele tinha a convicção que Deus estava com ele, que Deus ia trabalhar na vida dele e que Deus não ia deixar nas mãos do opositor e do inimigo. E que Deus daria a vitória a ele. É importante para você crer, ter certeza, convicção que Deus está a teu lado. O anjo do Senhor acampa ao vosso redor. O anjo do Senhor acampa ao vosso redor. Daqueles que o temem e o guarda e os livra de todo mal. Então, os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Não importa a luta que esteja enfrentando, é o teu pai e é a tua mãe, que Deus permitiu deles criá-los. Então não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar. Olha, Davi não chegou ao trono porque sabia cuidar dos seus pais, nem porque era um homem guerreiro, que ele aprendeu a guerrilhar. Foi aí que Deus foi trabalhando, preparando Davi nesse exílio para poder aí tomar posse, ser rei de Israel, ser um bom guerreiro, estar à frente da batalha, não é estar por trás da batalha, não. É estar com a mão no arado. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Então escute bem, mas também porque era um bom filho. Item 2. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Então, filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa, e nós vemos isso, mandamento, honra teu pai e tua mãe, está lá registrado em Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, não só as tábuas dos mandamentos, mas Moisés recebeu as leis civis, leis moral e leis cerimonial. 3 leis: civil, moral e cerimonial. E dentro das leis, olha, cerimonial, estava escrito lá: honra teu pai e tua mãe. Amarás a teu próximo como a ti mesmo.
podemos viver nessa vida, podemos estar nesse exílio deste mundo globo terrestre. Mas se nós não aprender a amar o nosso próximo, não adianta ficar professando muito aí, fé não. Depois lá, diante de Jesus, ele vai apartar os bodes das ovelhas. E é melhor escutar assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Ou receber: apartai-vos de mim que não vos conheço. Aí vai ser triste. Tudo bem. Então, em Provérbios tem também dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias da tua vida que o Senhor há de dar. Vida prolongada. Quando se fala de vida prolongada, podemos estar correndo até riscos. Mas nós não vamos morrer no meio do caminho. Nós só vamos morrer quando Deus nos vê já preparado nesse exílio mundial, está já com qualidades de caráter, de personalidade, está com a personalidade de Cristo Jesus, imitando o seu caráter. Aí ele vem e recolhe, ou, como diz as Escrituras, o arrebatamento da igreja. Tudo bem. Então os filhos devem aprender a serem gratos aos pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade e cuidados materiais, porque é mandamento de Deus. Quem não tem pai e não tem mãe, teve a oportunidade de honrar e não honrou, não é fácil não. Quem foi matando o pai e a mãe às mínguas com as suas maldades de coração, não fica esperando boa coisa não. Mas Jesus pode perdoar. Jesus pode apagar. Jesus pode te dar vestes brancas. Jesus pode te purificar com o seu sangue remidor, para que entreis nas moradas celestiais pelas portas. E ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta, é a única saída. Então, Davi era um líder e também bom filho e amava seus pais. Então, a casa de Jessé, o motivo da visita para ungir o novo rei, recapitulando, Davi não fora a primeira opção. Ele não foi. Foi seus irmãos a primeira opção. Então, apresentada pelo pai ao profeta. O jovem amava e honrava seus pais. O jovem obedecia ao ponto quando os pais mandou ir levar alimento ali nas fileiras de Israel, onde estavam seus irmãos. Foi levar alimento quando ele viu ali Golias ali ameaçando o povo de Israel e o seu povo. Então, o adolescente um certo adolescente, certa vez, confessou: tudo que eu quero estudar é francês. Ele confessando. Mas seus pais insistiram que estudasse medicina. Tudo bem, para ele obedecer aos pais, ele falou: eu posso então estudar a medicina em francês? Porque ele está aprendendo a medicina segundo a vontade dos pais, mas também está aprendendo o francês segundo o desejo dele, aprender esse idioma e falar a língua francesa, o idioma francês. Tudo bem? Aí nós vemos o seguinte: isso é quando o filho não quer impor com os seus pais, bater o pé com os seus pais daquilo que eles querem, mas sim obedecer a seus pais, né? Então, desafiar nossos filhos é expor os seus interesses. Nós também não devemos estar desafiando, né, os nossos filhos diante do que eles têm já capacidade de fazer, né? Então nós vemos aqui o seguinte: devemos incentivá-los a ser holísticos, isto é, não focados indevidamente
na área acadêmica profissional, mas na maturidade cristã. Não só ficar focado na área material, bem dizer, mas o principal na área espiritual. Terceiro tópico da nossa lição, essa é uma lição que precisamos tratar bem dela. Ela tem algumas coisas aqui e eu gostaria de falar a respeito de um personagem aqui dessa lição, por nome de Doeg, que ele foi um dos maiores causadores. Ele estava sempre dentro dos átrios ali do sacerdócio, certo? Dentro da casa de Deus, mas não era de Deus. E nós vamos ver aí o caráter agora deste Doeg, essa sina de Doeg. Mas antes disso, primeiro, morrendo por Davi. Eu já disse aí sobre que os homens foram pegar água para Davi, arriscaram suas vidas por Davi. Né? A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Mas tinha apenas a aparência, olha, de líder. Mas Davi, ele foi sendo capacitado cada vez como uma perfeita vocação para a liderança. Mas Saul não tinha nenhuma. E nós vemos nos dias de hoje, tem muita gente aí que só tem aparência de liderança, só tem aparência que é, mas quando vem, chega a hora, não é. Eu fico vendo até quando foram levar a mensagem para Davi, nós vamos ter algumas lições aí para frente, aí falando quando seu filho se rebeliou, seu filho tinha um cabelão grande, quando ele se rebeliou e estava correndo em fuga, seus cabelos ficaram presos nas galhas de uma árvore, veio os que estavam perseguindo e mataram ao filho de Davi. Quem naquela época era o mensageiro era Aimás. Era ele que corria para todos os lados, era como o nosso correio hoje, é como antigamente o telegrama, a carta de correspondência, antigamente era carta de correspondência, ou mais rápido era um telegrama, se passava um telegrama, depois veio o fax, passava-se o fax. Agora hoje é na hora, hoje é imediato, hoje você grava, filma na hora o que está acontecendo e já vai direto, a pessoa vê em cena. Mas naquela época, Aimás era o mensageiro de Israel para levar a mensagem. Ele era o que corria, era como um homem que se fosse correr aí no final de ano aí na corrida olímpica, ele sempre tirava em primeiro lugar. Mas não era para ele levar naquele dia a mensagem para o rei Davi da morte de Absalão. Não era. Ele não tinha condições, não tinha as palavras corretas para um coração receber. E aí, ele pegou, saiu correndo na frente para dar mensagem a Davi. Mas quem tinha e estava incumbido de levar a mensagem era Cusi. E Cusi, ele foi chegando até Davi. Mas viram de longe uma pessoa correndo e avisaram Davi: ó, Davi, tem uma pessoa correndo aí como um carro aí, ponto. 4x4, 2.0. Parece que é até uma BMW correndo dessa forma aí, muito veloz. É como um leopardo. Aí quando chegou, viram que era Aimás. Aí veio e contou a história para Davi, mas não tinha história. Depois chegou Cusi e relatou o problema de Davi, da morte de Absalão, com todo zelo, com todo cuidado, porque na hora de se dar uma palavra, na hora de se dar uma notícia, nós temos que saber, não é sendo precipitado,
Se não é para a gente dar a notícia, nós temos que se calar. Se não está com nós a palavra, se nós não estudemos, não está com nós. Se você não é o pregador da noite, não seja. Mas não queira ser um mais e pregar aquilo que não tem ainda unção para entregar para o povo. Amém? Então aqui, esse líder. Então Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, porque ele bajulava. E tem gente que continua ainda bajulando outras pessoas para possuir alguma coisa, né, para ser bem reconhecido, para ser bem tratado. E aqui Saul não foi diferente. Ele se orgulhava por ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes, posições na liderança, e algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Porque o verdadeiro, o homem de caráter, ele não compra ninguém. Ele não fica bajulando ninguém para ter algum mérito. Ele não fica alisando, dando um abraço de tamanduá, com unhas. Não é esse tipo de caráter, não. Davi não era um homem desse tipo de caráter. Mas, veja bem, nós podemos entender e fazendo uma pergunta aqui. Qual o procedimento de um líder inseguro? Qual é o procedimento de um líder inseguro? Vamos lá ver? Vamos recapitular? Então, só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, não dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Fica ansioso, mordendo a língua, quando acha e vê que alguém tem condições melhor do que ele. E o pior é quando não pode comprar ele. Aí que está aí. Então um líder inseguro como Saul, que não tem segurança em si próprio, age dessa forma. Então, aqui olha, Saul não sabia que a lealdade não se compra com presente, com dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, pela verdade e caráter de um líder genuíno. E só os líderes inseguros que fazem esse tipo de cobrança. Cobra exagerada. É igual Jesus chegou para os saduceus, para os fariseus. E Jesus falou que eles mal mandava, mas mal colocava o dedo. Mal ele presente ali, lado a lado. Jesus condenou esse tipo de caráter. Segundo tópico, segundo item do tópico 3, diz o preço de proteger Davi. O preço de proteger Davi, nós vamos ver que Saul colocou Aimeleque e seus sacerdotes para que representassem em Gibeá. E não houve da parte de Aimeleque reação nervosa, não houve. Ele se declarou limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração. Aimeleque, ele procurou de toda forma ajudar Davi e de uma boa consciência. Não foi também por interesse, não. Né? E ele ajudou por consideração e por saber que ele era um soldado de confiança de Saul. Agora, aliás, da família real e genro do rei Davi, ou do rei, que era Davi, apesar dessas declarações sinceras, Saul considerou um ato de traição de Aimeleque. Essa maneira dele tratar Davi, ele achou um gesto de traição, por ter ajudado a Davi. E não informando ao rei os seus movimentos, quer dizer, o que Davi fazia, ele não informou.
Isso nós vemos também um caráter. Tem gente que procura de toda forma, sabe, desonrar, sujar o caráter de alguém. Mas ele não fez isso. É lições que nós aprendemos. Não sujar o caráter de ninguém. Então, entenda bem, Saul considerou um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi. Então houve uma reação dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora. Quem foi esse que de fora que trouxe, e quer dizer, afermentou a Saul? Afermentou, essa palavra fermentou, é como quem coloca fermento em bolo para o bolo crescer. Davi já estava cheio de ódio, de raiva, de ira, doido para perseguir e matar. Aí vem agora um cidadão e afermenta mais ainda e dando toda a localização de Davi. Aí veja bem, e não foi alguém de fora, foi dali, de dentro, porque é sempre de dentro. É sempre os que estão ao nosso redor. Veja bem, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas. Ele não matou. Ele não fez o que fez, mas agora extermina prontamente a família dos sacerdotes. Deus deu uma ordem para Saul, para ele acabar com os amalequitas, ele não acabou. Agora, por ódio, raiva e ira, por contenda, por fofoca, agora ele vai e acaba com Aimeleque, com toda a sua família, com todos os povos ali, com todos os sacerdotes. Não entendi nada. Quando o homem está fora da direção de Deus, ele só faz coisas desagradáveis a Deus. E foi assim Saul, o rei Saul. Olha bem, observe. Além, sem piedade alguma, apenas o filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu e salvou o Éufode e santo e foi ter com Davi. Então, a amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura. Isso é uma coisa excelente. E quem tem caráter bom, ele quer ter amizade duradoura. Duradoura. Não é passageira, que você conhece hoje, amanhã não quer mais saber. Ou então conhece, passa a conviver, daqui um pouco está andando de rosto virado para o outro. Eu não vejo, mas é o que mais nós temos visto no meio dos que se dizem povo evangélico. Não estou criticando não, estou falando uma realidade com sinceridade de coração. Eu não estou conseguindo imaginar e ver esse tipo de qualidade de determinadas pessoas. Precisa ir lá para o exílio, entendeu? Para aprender a ter bom caráter. Então, olha lá. A amizade entre Davi e Abiatar fora duradoura ao longo de todo o seu reinado. Nós vemos aí que em 1 Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27, diz isso. Pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. A família de Abiatar morreu para proteger Davi. Quer dizer, eles deram a vida por Davi, que foi a família Aimeleque. Então, veja bem, terceiro item, para término do tópico terceiro da lição, e vamos finalizar, que Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob ordens de Saul. Não foi ordem de Deus, não, foi ordem de Saul. E nós vamos ver agora aí esse trajeto de como aconteceu. Então, um deles é a sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52, que Davi ali o fez, foi pronunciado por Davi predizendo o destino de Doeg. E o destino de muitos daqueles que vivem na maldade são hostes do mal. São como potestades, como príncipe das trevas. São como alguns dizem, filho de Belial. Ações satânicas
obras de Moleque, a todos esses tipos que representam um Deus só, que é os príncipes das trevas. Então olhe bem, Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. E o caráter do ímpio, que agora tem o caráter do ímpio, e o caráter do justo é perfeito, é bom, é honesto, é real, é obediente. Agora o caráter do ímpio, como desse ímpio Doeg, né, descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal, Provérbios capítulo 10, versículo 31, traça engano, Jó 15, 35, despreza o bem e ama o mal, Jeremias capítulo 9, versículo 4 e 5, não é reto no seu falar. Quando vem alguém falar mal de alguém, falar mal do seu próximo, nós que tem caráter bom não devemos estar escutando, não. Então vamos lá. Última pergunta da lição, e eu faço a pergunta: que tipo de pessoa o salmista descreve? Quem é esse tipo de pessoa que o salmista descreve? Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. E quem era esse homem? Quem agiu dessa forma? Que estava próximo, estava dentro dos átrios, estava ali só para acolher e depois ir fofocar, relatar. Entendeu? Quem era? Ele estava relatando sobre Doeg. Então nós vamos que Doeg estava na casa de Deus para observar e para falar mal do povo. É igual tem muitos irmãos dentro da igreja. Parece que ele só vai para o culto para observar, para ver o que está acontecendo e falar mal. Mas olhe bem, tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes o ímpio se mostra perante pessoas deste mundo com um espírito de grandeza. Olha bem, é fácil de conhecer dentro da igreja os que têm espírito de grandeza, são soberbos, busca sempre ser reconhecido e se representa como poderoso, como que pode tudo, só ele sabe fazer, e que suas obras acabam sendo perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note, isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarregar, e o ímpio pecador será varrido da face da terra. Quer continuar sendo ímpio? Continue. Mas lugar no céu você não vai ter, não. Então, irado, não convencido e tomado por ódio selvagem, o rei ordenou a execução desse grupo sacerdotal, quando seus próprios soldados se recusaram a obedecer. E o rei ordenou a Doeg que executasse o crime. Vamos falar um pouco desse Doeg? Quem era Doeg? Era capataz de Saul. Era o criado mais poderoso de Saul. Era o criado mais poderoso. Então Doeg era edomita. Doeg significa, esse nome, ansioso e medroso. Então, o que é que ele fez? Ele deu informações sobre Aimeleque, né, que auxiliou, né, auxílio a Davi, né? Ele que destruiu os sacerdotes, né? E a família nobreza, foi ele que fez isso, matou 85 pessoas.
Doeg é um espírito de fofoqueiro. Aqui Saul ofereceu benefícios para quem relatar, né? E não só relatar, mas que ele falasse onde era o esconderijo de Davi. Então aqui vamos relatar 3 coisas aqui. A fofoca é motivada por um sentimento de egoísmo e ambição, porque o rei Saul falou que ia dar alguns presentes e cargos. Mas Doeg, com esse motivo, ele, além disso, ele foi egoísta. Então a fofoca é motivada também por um sentimento de egoísmo e ambição. Nós olhamos aí no capítulo, versículos 6 e 7, que Doeg entregou-se à inveja, né? E inventou injúrias para que somente ele recebesse o prêmio, né? E queria o prêmio todo para si. Egoísta, Doeg. Espírito motivado por sentimento de egoísmo. Então a fofoca destrói também a confiança e a amizade. Versículo 8, 11, 12. Saul acreditou somente no fofoqueiro. Saul acreditou. O rei Saul só acreditou somente no fofoqueiro Doeg. É assim também, muitos que são fofoqueiros na igreja, muitos acreditam nele, mas não acreditam na verdade e na sinceridade de alguém como pessoa temente a Deus. Olhe bem, a fofoca destrói a amizade. Saul acreditou somente no fofoqueiro, não deu atenção para Abimeleque e nem aos sacerdotes. Ele não procurou nem saber, mas já foi ordenando para que Doeg matasse. Então a fofoca gera desconfiança e destrói as amizades. A fofoca traz desgraça, a qual trouxe a desgraça e causou a morte. A fofoca causa a fuga. Foi que nessa fuga escapou o filho de Abimeleque e também escapou aí também a Davi. Davi, o filho de Abimeleque, Abiatar, os únicos sobreviventes desse massacre. Há muitos que se encontram escondidos por causa da fofoca. Ficaram envergonhados. Puseram o seu nome em risco. Puseram o seu nome. Puseram o seu caráter, a sua personalidade, para que outros duvidassem. Então vamos lá. Doeg viu quando o sacerdote Abimeleque deu pães consagrados a Davi, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 20.